Você já sentiu um olhar que te paralisa? No metrô, onde todos evitam contato visual, Lucas notou algo assustador. Um homem o encarava sem piscar, como se soubesse algo que ele não sabia. O que parecia um desconforto virou um mistério que ele nunca esqueceu. Era uma noite fria em São Paulo, 22 horas, linha vermelha. Lucas, estudante de 23 anos, estava em um vagão lotado, o ar abafado cheirando a suor e metal. Ele mexia no celular, mas sentiu um arrepio. Alguém o observava. Olhou e viu um homem alto, magro, de casaco escuro, encarando-o fixamente. Seus olhos castanhos, quase negros, não piscavam. Lucas desviou o olhar, mas a sensação persistia. Minutos depois, o homem ainda o encarava, imóvel, mesmo com o trem balançando. Suas mãos pálidas seguravam o corrimão, e seu rosto parecia congelado. Lucas mudou de lugar na estação Sé, sentando-se perto da porta. Pelo reflexo da janela, viu o homem com um leve sorriso, artificial, que gelou seu sangue. Decidiu confrontá-lo, mas, na estação Brigadeiro, uma multidão entrou, e o homem sumiu. Lucas procurou nos outros vagões, mas ele havia evaporado. Naquela noite, Lucas não dormiu. A imagem do homem, seus olhos sem piscar, o perseguia. Ele notou algo estranho. Durante o encontro, não ouviu os sons do vagão, conversas, trilhos, nada. Era como se o mundo tivesse parado. Lucas pesquisou e encontrou, em fóruns, relatos de um homem parecido na linha vermelha, casaco escuro, olhar fixo, sempre sumindo. Uma notícia de 2018 mencionava um passageiro invisível nas câmeras do metrô, com descrição idêntica. A companhia negou, citando falhas técnicas. Seria uma alucinação causada pelo estresse do metrô? Psicólogos dizem que ambientes claustrofóbicos podem enganar a mente. Mas como explicar o silêncio que Lucas sentiu e os relatos idênticos de outros? Alguns acreditam que metros atraem presenças estranhas. Lucas agora evita viagens noturnas, ainda sentindo aquele olhar. Um olhar já é inquietante, mas imagine uma voz de criança cantando sozinha. Próxima história, a criança que cantava sozinha. Imagine ouvir uma criança cantando em um vagão vazio, tarde da noite. Ana, uma enfermeira, viveu isso no metrô de Lisboa. O que parecia encantador tornou-se aterrorizante quando ela percebeu que ninguém mais via a menina. Essa história vai te fazer repensar viagens noturnas. Era meia-noite em Lisboa, linha azul do metrô. Ana, 35 anos, voltava exausta de um plantão no hospital. O vagão estava quase vazio, apenas um homem dormindo no canto e o som dos trilhos ecoando. De repente, Ana ouviu uma melodia suave, uma canção infantil em português, vinda do fundo do vagão. Era uma voz de criança, doce, mas com um tom melancólico que arrepiava. Ela olhou ao redor, esperando ver uma mãe com uma filha, mas o vagão parecia deserto além do homem adormecido. A música continuava, agora mais clara. Ana se levantou, caminhando lentamente. No último assento, viu uma menina de uns 8 anos, com vestido azul desbotado e cabelos trançados, cantando sozinha, olhando para o chão. Ana sorriu, mas sentiu um frio na espinha. Ninguém mais parecia notar a criança. "Você está sozinha?", perguntou Ana, mas a menina não respondeu. Em vez disso, parou de cantar, levantou o rosto e apontou para um assento vazio à sua frente, como se visse algo. Ana olhou, mas não havia nada. Quando o trem parou na estação Jardim Zoológico, a menina sumiu. Ana correu até a porta, olhando para todos os lados. O vagão estava vazio, e o homem que dormia já havia descido. O silêncio era sufocante, exceto pelo eco da melodia na cabeça de Ana. Perturbada, Ana pesquisou sobre a linha azul e encontrou um vídeo de câmera de segurança, compartilhado em um grupo local, mostrando uma mulher, ela mesma, olhando para um assento vazio, como se falasse com alguém. Outros passageiros relataram, em fóruns, ouvir uma canção infantil na mesma estação, sempre à noite.
Uma notícia antiga mencionava uma menina desaparecida perto do metrô nos anos 90, com descrição semelhante ao vestido azul. Seria um truque da mente exausta? Psicólogos dizem que o cansaço pode criar alucinações auditivas. Mas como explicar o vídeo e os relatos consistentes? Alguns acreditam que memórias trágicas podem ficar em lugares como o metrô. Ana nunca mais ouviu a canção, mas evita aquela linha à noite. Uma canção já é perturbadora, mas e um aviso que não explica? Próxima história: o bilhete marcado. Imagine encontrar um bilhete de metrô no seu bolso com uma mensagem: não desça na próxima estação. Pedro, em Buenos Aires, ignorou esse aviso. O que aconteceu depois o fez desejar ter ouvido. Essa história vai te fazer checar seus bolsos com mais cuidado. Era uma tarde abafada em Buenos Aires, linha B do metrô, por volta das 18 horas. Pedro, 29 anos, publicitário, voltava do trabalho, espremido em um vagão lotado. O cheiro de perfume misturado com calor humano irritava, e ele mexia distraidamente no bolso do casaco. Sentiu algo estranho, um bilhete de metrô, que não lembrava de ter colocado ali. Curioso, ele abriu. Escrito à mão, com letra tremida, lia-se: no Bages e na próxima estação. Pedro franziu a testa. Não reconhecia a caligrafia, e o bilhete parecia velho, amarelado. Achou que era uma brincadeira ou algo perdido no bolso. Na estação Medrano, a próxima, ele decidiu descer, ignorando o aviso. Ao sair, notou a plataforma estranhamente vazia para o horário. Um vento frio soprou, apesar do calor. Enquanto caminhava, ouviu passos rápidos atrás dele. Virou-se, mas ninguém estava lá. Seu coração disparou. Ao subir as escadas, uma figura encapuzada passou correndo, esbarrando nele com força. Pedro caiu, e seu celular voou, quebrando na queda. Quando se levantou, a figura sumira, mas ele sentiu algo no bolso, outro bilhete, idêntico, com a mesma frase. Na rua, Pedro soube por um policial que um assalto violento ocorrerá minutos antes em Medrano. Ele tremeu, pensando no aviso. Como o bilhete chegou ao seu bolso? Quem o deixou lá? Perturbado, Pedro pesquisou e encontrou relatos em fóruns argentinos de passageiros recebendo bilhetes com avisos semelhantes na linha B. Uma notícia de 2019 mencionava assaltos frequentes em Medrano, com vítimas descrevendo figuras encapuzadas. Nenhum relato explicava bilhetes, mas a coincidência era assustadora. Seria uma brincadeira que salvou Pedro por acaso? Ou algo mais? Psicólogos sugerem que o estresse pode amplificar coincidências, mas o bilhete físico, com letra desconhecida, intriga. Alguns acreditam que o metrô, um cruzamento de tantas vidas, pode carregar mensagens inexplicáveis. Pedro guarda o bilhete até hoje, sem respostas, e nunca mais desceu em Medrano. Um bilhete já é estranho, mas e passos sem dono? Próxima história: os passos invisíveis. Já ouviu passos atrás de você, mas ao olhar, não havia ninguém? Clara, em Londres, viveu isso no metrô. O que começou como um eco virou um pesadelo que a perseguiu. Essa história vai te fazer prestar mais atenção nos sons ao seu redor. Era uma noite chuvosa em Londres, por volta das 23 horas, na linha Northern do metrô. Clara, 27 anos, designer gráfica, descia na estação King's Cross após um evento. A plataforma estava deserta, o ar úmido cheirando a metal e mofo. Enquanto esperava o trem, ouviu passos nítidos atrás dela, um ritmo lento, como sapatos pesados no concreto. Clara virou-se, esperando ver outro passageiro. Nada. A plataforma continuava vazia, exceto pelo eco dos passos, agora mais próximos. Seu coração acelerou. Ela caminhou até o fim da plataforma, mas os passos a seguiram, mantendo o ritmo. O som parou quando o trem chegou. Aliviada, Clara entrou em um vagão vazio, mas, ao sentar, os passos recomeçaram, agora dentro do vagão. Ela olhou ao redor, o estômago apertado.
As luzes piscaram, e o som parecia vir de trás dela, como se alguém caminhasse entre os assentos. Clara segurou a bolsa com força, o suor frio escorrendo. É só o eco dos trilhos, pensou, mas os passos eram claros, deliberados. Na estação Euston, ela correu para a porta, olhando para trás. O vagão estava vazio, mas, ao descer, ouviu um último passo, como se algo a tivesse seguido até a plataforma. O silêncio que veio depois era pior que o som. Clara pesquisou e encontrou relatos em blogs londrinos de passageiros ouvindo passos na linha Northern, sempre à noite, sem fonte visível. Um funcionário do metrô, em um fórum, mencionou sons inexplicáveis em King's Cross, atribuídos a ecos, mas sem provas. Uma história local falava de um acidente na estação nos anos 80, com rumores de presenças. Seria apenas o som amplificado do metrô? A acústica pode enganar, dizem especialistas, mas o ritmo dos passos e sua persistência intrigam. Alguns acreditam que lugares como King's Cross guardam ecos de tragédias. Clara evita metros tarde da noite, ainda ouvindo aqueles passos em seus pesadelos. Passos sem dono já assustam, mas e um reflexo que não é seu? Próxima história, o reflexo errado. Você já olhou seu reflexo e sentiu que algo estava errado? No metrô de Tóquio, Kaito viu seu reflexo agir por conta própria. O que parecia um truque da mente virou um enigma assustador. Essa história vai te fazer evitar janelas à noite. Era uma noite úmida em Tóquio, 21 horas, linha Yamanote. Kaito, 19 anos, estudante, voltava de uma aula noturna. O vagão estava meio vazio, com luzes fluorescentes refletindo nas janelas escuras. Cansado, Kaito encostou a cabeça no vidro, olhando seu reflexo. Algo o incomodou. O reflexo sorriu, mas ele não estava sorrindo. Piscando para se convencer de que era um engano, Kaito observou novamente. O reflexo o encarava, mas agora movia a cabeça lentamente para o lado, enquanto ele permanecia imóvel. O sorriso do reflexo se alargou, mostrando dentes que pareciam errados, afiados. O coração de Kaito disparou. Ele desviou o olhar, sentindo o ar ficar pesado, mas a curiosidade o fez olhar de novo. O reflexo agora apontava para o assento ao lado, vazio. Kaito olhou para o assento, esperando ver algo, mas nada. Quando voltou ao reflexo, ele imitava seus movimentos normalmente, como se nada tivesse acontecido. Na estação Shinjuku, ele desceu correndo, o estômago revirado. O vagão parecia normal, mas o silêncio era opressivo, e ele jurou ter ouvido um leve riso abafado enquanto saía. Kaito não conseguiu dormir aquela noite, com a imagem do reflexo sorridente gravada em sua mente. Kaito pesquisou e encontrou posts em fóruns japoneses sobre reflexos estranhos na linha Yamanote, especialmente em vagões antigos. Um relato mencionava um reflexo que agiu sozinho na mesma estação. Uma lenda urbana local fala de espíritos presos em metros, aparecendo em janelas. Nenhum registro oficial confirma, mas a consistência dos relatos intriga. Seria fadiga ou ilusão ótica? Especialistas dizem que reflexos em vidros podem distorcer percepções, mas o movimento independente do reflexo desafia explicações. Alguns acreditam que metros, cheios de energia humana, podem refletir algo além do físico. Kaito evita janelas de metrô desde então, temendo ver aquele sorriso novamente. Um reflexo já é perturbador, mas e uma porta que não abre? Próxima história, a porta que não abria. Já se sentiu preso em um lugar que não explica? Em Nova York, um grupo de amigos ficou trancado em um vagão de metrô. Mas o que os aterrorizou foram as batidas do lado de fora. Essa história vai te fazer checar as portas. Era uma madrugada gelada em Nova York, 2 horas, linha 7 do metrô. Sofia, 24 anos, e 3 amigos voltavam de uma festa. O vagão estava vazio, com luzes piscando e um leve cheiro de óleo. Rindo alto, eles mal notaram quando o trem parou entre as estações Kingsborough Plaza e Court Square. As luzes enfraqueceram, e o silêncio tomou conta.
Sofia tentou abrir a porta para o vagão ao lado, mas ela não cedia, como se estivesse trancada. De repente, batidas fortes ecoaram do lado de fora, 3 golpes lentos, seguidos de um arranhar metálico. Os amigos congelaram. "Quem tá aí?" gritou um deles, mas só o eco respondeu. As batidas voltaram, mais insistentes, vindas da porta externa. Sofia olhou pela janela, mas a escuridão do túnel engolia tudo. O grupo bateu na porta, gritando por ajuda. O interfone estava mudo. As batidas pararam, mas o arranhar continuou, como unhas contra metal. Após 15 minutos, o trem voltou a andar, e as portas abriram normalmente na estação seguinte. Trêmulos, os amigos desceram, mas notaram arranhões recentes na porta externa, que não estavam antes. O vagão parecia intocado, mas o medo ficou. Sofia pesquisou e encontrou relatos em redes sociais de paradas inexplicáveis na linha 7, com passageiros ouvindo batidas. Um funcionário do metrô, em um fórum, mencionou falhas técnicas naquela trecho, mas sem explicar os sons. Uma notícia de 2020 falava de vandalismo em túneis, mas sem detalhes de arranhões. Seria pânico coletivo? Psicólogos dizem que a claustrofobia pode amplificar sons normais, mas os arranhões físicos intrigam. Alguns acreditam que túneis de metrô guardam energias de acidentes antigos. Sofia e seus amigos evitam a linha 7, ainda ouvindo aquelas batidas em seus pesadelos. Batidas já são assustadoras, mas e uma passageira que não deveria estar lá? Próxima história: a última passageira. Um motorista de metrô vê uma passageira que não deveria estar lá. Em São Paulo, Carlos descobriu uma verdade assustadora sobre a mulher no último vagão. Essa história, a mais inquietante, vai te fazer questionar quem viaja com você. Era uma noite úmida em São Paulo, 1h, linha azul. Carlos, 42 anos, motorista de metrô há uma década, fazia a última viagem do dia. O trem estava vazio, ou deveria estar. Pelas câmeras, ele checava os vagões, um hábito rotineiro. No último vagão, viu uma mulher sentada, sozinha, de vestido cinza, cabelo solto cobrindo o rosto. Estranho, já que a última estação, Jabaquara, estava deserta. Carlos acionou o interfone, perguntando se ela precisava de ajuda. Silêncio. Ele olhou novamente a câmera. A mulher permanecia imóvel, cabeça baixa. O trem parou em Conceição, e Carlos esperou que ela descesse. Nada. Pelas câmeras, ela ainda estava lá, no mesmo assento, na mesma posição. Cansado e irritado, ele foi até o vagão. Estava vazio. Confuso, voltou à cabine e checou as gravações. A imagem mostrava a mulher, mas os registros de entrada nas catracas não indicavam passageiros. Na noite seguinte, ela apareceu novamente, no mesmo assento. Carlos, agora assustado, pesquisou e descobriu uma notícia. Em 1998, uma mulher morrera em um acidente na linha azul, perto de Conceição, vestindo um vestido cinza. O coração de Carlos gelou. Ele nunca mais olhou para o último vagão à noite. Carlos encontrou relatos de outros motoristas em fóruns, descrevendo uma mulher semelhante na linha azul, sempre no último vagão. A notícia de 1998 confirmava o acidente, com detalhes do vestido. As gravações, que Carlos guardou, mostravam a figura, mas a companhia atribuiu a falhas técnicas. Seria uma ilusão de motoristas exaustos? Psicólogos dizem que turnos noturnos podem causar alucinações, mas a consistência dos relatos e a notícia intrigam. Alguns acreditam que tragédias deixam marcas em lugares como o metrô. Carlos pediu transferência de linha, incapaz de esquecer a imagem da mulher. Esses encontros nos levam a questionar a realidade. Vamos resumir essas histórias e o que elas revelam sobre o metrô. De olhares que não piscam a passageiros que não deveriam estar lá, essas 7 histórias mostram que o metrô é mais do que um meio de transporte. É um lugar onde o comum encontra o inexplicável. Um homem que desaparece, uma criança que ninguém vê, bilhetes com avisos misteriosos, passos sem dono, reflexos que agem sozinhos, portas que prendem e uma passageira ligada a um passado trágico.
Todas essas experiências, baseadas em relatos reais, revelam que o metrô guarda segredos que desafiam nossa percepção da realidade. E você, já viveu algo estranho no metrô? Talvez um som, um olhar ou algo que não explica. Conta para a gente nos comentários, queremos saber sua história. Se essas histórias te deixaram intrigado, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos que vão mexer com sua cabeça. Ative o sininho para não perder o próximo vídeo, onde vamos explorar novos mistérios urbanos. Compartilhe com aquele amigo que sempre evita o metrô à noite, ele precisa ver isso. Na próxima vez que você entrar em um vagão, olhe ao redor. Observe os assentos, as janelas, os sons. Porque, às vezes, o que parece apenas uma viagem rotineira pode esconder algo que vai te marcar para sempre. O metrô conecta cidades, mas também conecta o comum ao desconhecido. Fique atento, porque o próximo encontro inquietante pode ser o seu. Até a próxima, e cuidado com o que você vê, ou não vê, nos túneis. Obrigado por mergulhar nesses 7 encontros inquietantes conosco. Se essas histórias te fizeram repensar o metrô, confira outros vídeos no nosso canal para mais mistérios que vão te deixar sem dormir. E deixe seu like para apoiar nosso trabalho. Quer sugerir o próximo tema? Conta nos comentários. Até o próximo mistério, e cuidado na sua próxima viagem de metrô.